vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo 150. O salmo mais conhecido é o primeiro, o 23 e o 150. São os mais lidos, né? Abramos nossas Bíblias, os seus aparelhos, e vamos ler a palavra de Deus. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Quantos estão mortos aqui? Então está todo mundo com vida, vivo. Então o Senhor está dizendo, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Se você tem vida, você tem fôlego. Ninguém está com problema de respiração aqui, graças a Deus, não é? Então vamos louvar ao Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Ó Deus bendito, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que Tu tem nos dado aqui. Ó Deus bendito, estamos na Tua presença, assim, no Teu santuário, porque todo dia, Senhor, Tu estás conosco e nós estamos contigo, Senhor. Seja na escola, seja trabalhando, de um lado para outro, dentro de casa, no escritório, aonde for, Senhor. Nós estamos contigo e Tu muito mais conosco, Senhor. Mas te agradecemos, porque temos liberdade, Senhor, e dada por Ti, de estarmos no Teu santuário, Senhor, para Te adorar, Te glorificar e Te exaltar, porque Tu és digno de toda honra e toda glória. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Deus bendito, a Tua palavra nos diz que Tu tens te inclinado, Tu estás inclinado, Senhor, para nos ouvir, Senhor amado. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que aqui já estão. Abençoa aqueles que estão caminhando para a Tua casa, Senhor. Livra-os dos demônios do asfalto, no nome de Jesus, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. E que os nossos louvores, Senhor, que tudo que vamos fazer aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. E que os nossos louvores, Senhor, chegue à Tua narina, Senhor, com cheiro suave, seja agradável a Ti. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor.
prestar um culto que só Ele é devido, porque só Ele é Deus. Só Ele merece a nossa adoração e o nosso louvor. Amém? Vamos ler em Tiago 5, 13 a 20. Tiago 5, de 13 a 20. Só acompanhar, tá bom? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Essa leitura é só para levar os irmãos ao conhecimento de que se nós orarmos, Deus ouvirá. Se nós suplicarmos, Deus nos atenderá. Porque Ele está inclinado os ouvidos para nos ouvir. Antes do culto, a gente estava conversando, eu e a dona Gina lá no salão, e ela falando da leitura que ela tinha feito, falando que Deus se inclina para ouvir o seu povo. Quem já viu ou ouviu falar que um rei se inclina para o seu súdito? Ninguém. Jamais ouviu falar que um rei faz isso. Mas Deus é o rei de todos os reis, o Deus de todos os deuses. E Ele se inclina com amor para ouvir os seus servos aqui. Né? Então nós vamos nos inclinar agora perante o Senhor em oração e pedir a bênção do Senhor sobre os enfermos, se por acaso aqui existir algum, pelos pedidos aqui desta arca, para que o Senhor, na toda a sua bondade e misericórdia, venha nos atender, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu gostaria de chamar o pastor Moisés para fazer essa oração. Vamos levantar e estender as mãos. Vamos orar, irmãos. Pai, nós não sabemos exatamente aquilo que está aí, mas a Tua palavra diz que os Teus olhos estão como chama de fogo sobre a face da terra. O Senhor conhece todas as necessidades que estão nesta arca, assim como o Senhor conhece aquelas pessoas que não colocaram nome aí, mas que neste momento estão passando por algum tipo de pressão, alguma luta, alguma dificuldade. E a nossa oração nesta noite é que o Senhor escute, Pai amado, conforme nós vimos na Tua palavra, ouvimos a Tua filha ler aquilo que é a Tua palavra, que o Senhor atende, Pai amado. Então nós oramos, Senhor Deus, para que cada pedido seja atendido. E oramos para que haja cura, Senhor, não somente a cura física, mas que haja também cura emocional, cura na alma, ó Deus, que haja cura espiritual, enfim, Deus, que o Senhor se manifeste curando os Teus filhos. Nós queremos orar, ó Deus, agradecendo ao Senhor já pela resposta, porque nós fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu sentar. Nós temos alguns avisos
participou dessa programação, seria muito bom que você fosse. É um culto de louvor, de intercessão a Deus pela nossa pátria. E é muito importante a presença nossa, porque nós somos brasileiros e nós queremos ver o nosso país melhor, não é verdade? Nós queremos ver o nosso país melhor. Então, vai ser dia 6 e não dia 7. A independência se dá no dia 7, mas o culto vai ser dia 6 de setembro, às 7h30. Deixa eu ver onde é que vai ser aqui. Aqui não tem uma indicação, só tem um endereço. Depois, quem quiser pode passar para procurar comigo. Da Lagoinha? Ok. E o preletor será o pastor Sérgio Elias. Nós queremos ainda comunicar para a igreja que a Igreja Vida Abundante fez uma sociedade com Vamos Falar Português. E vai começar agora, em setembro, as aulas. Se você tem alguma criança ainda que não dá conta de falar português fluentemente, nós estamos com as inscrições abertas ainda para começar o curso agora em setembro. Ok? Então, quem quiser... Então, está no boletim de informação, mas quem quiser me procurar depois pode também. Ok. E a aula de inglês também. Nós começamos terça-feira passada a nossa aula de inglês. Quem sabe falar português, mas não sabe falar inglês, pode vir também na terça-feira, de 7 às 8. É o nosso professor, pastor Timothy. Ele está lá atrás. Qualquer informação também pode procurar ele também do final do culto, lá no salão. E um último aviso é só para comunicar aos irmãos que no próximo domingo, 1º domingo de setembro, nós vamos ter a nossa Santa Ceia. E o nosso pastor já vai estar aqui presente também. Então, vamos continuar orando pelo seu itinerário lá no Brasil, que tem sido bem puxado, mas ele está bem, mandou um abraço para a igreja. E continuar orando por ele. Ok? Nós não temos nenhum visitante pela primeira vez, mas todos aqueles que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e prepare o coração de cada um de vocês para receber a palavra do Senhor. Amém? Agora, a paz, irmãos. Estamos aqui na parte melhor, que é o dízimos e ofertas. E eu estava falando com a irmã Jandira e antes estava até falando com o pastor Moisés. Quem vai precisar dessas aulas aí de português sou eu. Eu estou com um problema sério. Eu chego no trabalho e vou falar espanhol com o pessoal fala, não, fala português que pelo menos eu entendo. Aí eu fico assim. O inglês eu não aprendi. E agora o português, chego lá em casa, até minha esposa falou, não estou entendendo nada que você está falando. Está difícil para mim. Então eu tenho que voltar a aprender tudo. Ou com Isabelinha, ou aliás com o professor, falamos português. Domingo passado eu falei sobre o dízimos e oferta e falei também sobre os reis magros que vieram trazer as ofertas deles ao menino Jesus. Mas na frente Bartimeu reconheceu que Jesus já era o rei filho de Davi. E depois Jesus foi chamado de filho do Altíssimo
e depois ele foi ao céu. Nós devemos trazer o dízimo do Senhor com alegria no coração, com amor. Como nós vemos também para a igreja também, o dízimo significa tudo. A nossa alegria, a nossa adoração, a nossa contribuição, as nossas ofertas. Também o dízimo é uma aliança que nós fazemos com Deus. E essa aliança nós temos que permanecer, mesmo que diz que ultimamente está um debate dizendo que no novo não tem. Mas se a gente usamos o velho, então temos que usar tudo. Tudo é uma aliança que nós fizemos. Jesus não falou nada, mas nós temos que seguir a palavra de Deus. Paulo fala nas ofertas, as ofertas são semeaduras. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, muito colherá. E a Bíblia fala, lançai o pão sobre as águas. Fique tranquilo, que no tempo certo colherá. Como no 2 Coríntios fala, no capítulo 9 e 6, onde Paulo fala, eu estou gostando de fazer o dízimo de oferta, pelo menos estou mais treinando aqui, porque gostei, mano. No 6 ele diz, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs o seu coração, não tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós não podemos fazer também barganha com Deus. Nós temos a obrigação, nós temos o dever, nós temos a alegria, nós temos amor a Cristo Jesus, nós temos uma aliança. Então nós temos que trazer o dízimo à casa do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa hora, obrigado por esse momento, obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem me dado para poder falar também, Pai, de uma parte muito importante para a casa do Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que têm trazido o dízimo, quem traz o dízimo, que traz as ofertas, e aqueles que não podem também trazer, Pai, que o Senhor abre porta, dê abundância a ele para que possa também trazer, quebrante o coração dele, também que possa trazer, como o Senhor quebrantou o meu, Pai. E assim seja, Pai, para todos aqueles que vêm à casa do Senhor, trazei o dízimo e também cultuar o Senhor com alegria e louvor. Abençoa, Pai, esse dízimo, em nome de Jesus, eu agradeço. You call my ways and see.
faltando um. Vamos orar. Deus, nós te damos graça por essas crianças que estão aqui, ó Deus, na tua casa. Deus, obrigada porque suas mães, seus pais trouxeram com o intuito, ó Deus, de já ensinar desde agora, Deus, o caminho da verdade. Ó Deus, abençoe a Elisa e a Sara, que vão estar tomando conta das crianças na sala. Dá a elas direção do teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós temos como mensageiro de Deus nessa noite o pastor Moisés, nosso amigo pessoal e o amigo da nossa igreja. Nós queremos chamar ele aqui à frente para tomar o seu lugar. Quero saudar a todos aí na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Quando o pastor Carlos Patente me convidou, eu aceitei o convite, mas com muito temor e tremor, né? Porque o pastor Patente, eu sei quem ele é, sei o carinho que ele tem com o púlpito, conheço ele como pregador, e pregar na igreja do Patente não é fácil não, viu? Mas eu estou confiando que o Senhor Jesus vai ter misericórdia de mim e de vocês. E fica aqui, né, minha palavra mais uma vez, para vocês continuarem orando pelo pastor Carlos, honrando o pastor Carlos Patente. Conforme a Jandira mencionou aqui, eu sempre que posso estou dentro da casa dele, ele na minha. Nós somos amigos pessoal aí, e eu vejo quem ele é, homem de Deus, homem sério, um pastor, na verdade, né, um homem tremendamente usado pelo Senhor. Ele não é um pastor de púlpito somente. Então, honre ele, ore por essa família, né? Eu sei que Deus tem muito para fazer aqui nessa igreja, através do pastor Carlos e através da vida de vocês. Amém? Muito bem, vamos ler a palavra de Deus? Eu vou trazer um assunto, meditar com você, um texto da palavra de Deus. Você não precisa se assustar, mas é Apocalipse. Apocalipse, né? Quando eu falo em Apocalipse, algumas pessoas se assustam, né? Mas não se preocupe não, o que eu vou falar vai ser muito fácil, né? Não tem nada complicado, e eu sei que Deus vai falar conosco nesta noite. Apocalipse capítulo 3, carta à igreja de Sardes. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra a Bíblia comigo. Posso pedir aí para nós ficarmos em pé mais uma vez? Vamos ler a palavra de Deus em pé. A minha Bíblia é NVI, não sei qual que é a tua, mas eu sei que a mensagem é a mesma. Então, Apocalipse capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está o quê? Morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas palavras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos mais uma vez, Senhor. Eu quero nesta hora pedir a humildade do Senhor para o meu coração, para a minha vida, para poder ministrar aqui nesta igreja. O Senhor sabe da responsabilidade que eu tenho,
Ó Deus, eu quero pedir a Tua graça, a Tua misericórdia. Me dá humildade para ministrar, e dá humildade para o Teu povo para ouvir, Senhor, e dá-nos humildade para todos aqui, para pôr em prática a Tua palavra. Nós não queremos ser mais os mesmos depois dessa reunião. Nós queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração, e queremos que haja mudança, Senhor. E em nome de Cristo eu quero pedir que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para tudo que o Senhor quer para nós nessa noite. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu tenho um público lá na igreja, que é o público da velha guarda, né? Da velha guarda. Eu sou de 60. Sou de 60, né? Eu não sei que você tem gente aqui mais velho que eu. Ah, sim, tem, claro que tem, né? Pastor Antônio está aqui. E a meninada não sabe o que é isso. Mas eu namorei por carta, né? A minha mulher, nós estamos 29 anos de casado. E na minha época ainda nós namorávamos, ainda tinha o telefone, né? Mas o telefone era muito custoso, custava muito dinheiro. Naquela época você pagava impulso. Quem lembra disso? Levanta a mão, deixa eu ver quem lembra. Impulso. A meninada não sabe o que é isso, né? Então a gente pagava muito caro. Então eu namorávamos por carta. Minha mulher tem hoje uma caixinha cheia daquelas declarações de amor que eu fazia para ela. Ela morava no Paraná, uma cidade chamada Ponta Grossa, e ela morava no Espírito Santo, lá em Vitória, apesar de ser paranaense, mas ela foi muito cedo para o Espírito Santo, e nós nos comunicávamos. Nosso namoro era por carta e algumas vezes por telefone quando tinha dinheiro. Então, se existe uma coisa que eu aprendi, era o valor do remetente de uma carta. Porque quando eu olhava o correio, que chegava uma correspondência, a primeira coisa que eu fazia era olhar o remetente, né? Toda vez que o remetente era ela, aquela carta tinha um grande valor para mim. E não podia chegar a 1000. Aquela era a que eu abria primeiro. Então, eu aprendi o valor do remetente de uma carta. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, usando aí a igreja de Sardes. Eu creio que todos vocês conhecem a história dessa igreja. Eu não quero me prender aqui ao histórico desta igreja, ainda que eu fiz algumas anotações sobre a igreja, mas eu creio que não é para hoje, né? Então a questão do histórico hoje, eu não quero me ater a isso. O importante para que você possa ouvir a voz de Deus através desta palavra nesta noite, é ter em mente que esta carta que nós lemos é uma carta escrita, ou pelo menos foi ditada para o apóstolo por Jesus. Então, na verdade, esta carta, ela se originou no coração e na mente de Jesus. Outra coisa a pensar, para que Deus possa falar conosco nessa noite através dessa carta, é nós lembrarmos que ela está no cânon sagrado. Ela faz parte das Escrituras, ela está na Bíblia. Então, esta carta, além de ter sido destinada à igreja de Sardes, esta carta também, ela é para mim e para você, nesta noite. Então eu queria que você pensasse comigo nessa noite, que nós, aqui neste ambiente, estamos recebendo um envelope. Na minha época ainda tinha o aéreo, envelope aéreo, tá vendo? Meninado também não sabe disso. Então veja, pense que você está recebendo um envelope e que, né, o destinatário está o seu nome lá nesse envelope, e lá o remetente está o nome daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O remetente é Jesus. E se Jesus é o remetente de uma carta, ninguém pode questionar o assunto. Se Jesus é o remetente de uma carta, o assunto que ele vai tratar é um assunto de muita importância, é muito sério. Você concorda comigo? Claro que é. Se ele é o remetente, o assunto é seríssimo. Então, eu queria que você pensasse nessa noite
O tema desta mensagem é: o remetente é Jesus. Escute, baseado no texto que nós lemos, o remetente é Jesus. E quando é Jesus, Jesus é o remetente, baseado na carta à igreja de Sardes, ele fala com todo conhecimento. Escute isso, quando Jesus é o remetente, ele fala com todo conhecimento, sem a possibilidade de ser enganado. O engano, quando Jesus escreve uma carta, é zero, não existe a possibilidade de ele se enganar, porque Jesus conhece todas as coisas. O texto bíblico diz que os seus olhos estão como chama de fogo sobre a face da terra. Quer dizer, não existe nada que ele não saiba, nada que ele não veja. Então, quando ele é o remetente da carta, escute, ele conhece o que ele escreve, conhece a tua vida, e não existe possibilidade de enganar. O texto diz assim: conheço as suas obras. Jesus conhecia as obras daquela igreja, e ele diz: você tem fama de estar vivo, mas está o quê? Morto. Qual que era a fama? Estar vivo, mas estava morto. Meus irmãos, Jesus não se deixa enganar pela fama desta igreja, ainda que muita gente, certamente se enganava com a fama daquela igreja, com aquilo que se dizia daquela igreja, mas Jesus não se deixa enganar pela fama daquela igreja. A atitude daquele povo, as ações dos membros daquela igreja, a forma com que eles viviam o cristianismo, dava a impressão de ser um povo cuja vida cristã era uma vida avivada. No entanto, segundo Jesus, eles viviam diante de um grande engano. Jesus, como um médico que analisa o corpo de uma pessoa, ele fez um check-up em áreas vitais daquela igreja. Escute o que ele fez. Ele fez aquele exame, e apesar da aparência boa daquela igreja, ele descobriu que aquela igreja estava morta. Meus irmãos, quando eu penso na história desta igreja, e aqui vai mais uma para quem tem mais de 40 anos, Aí não é para todo mundo, mas deixa eu perguntar aqui, quantos de vocês conheceram a famosa propaganda do Denorex no Brasil? Levanta a mão quem conheceu. Parece, eu acho que era um shampoo, não me lembro o que era, Eu acho que era um shampoo. Parece, a propaganda era forte, e a gente decorou aquilo, porque falava muito forte, dizia parece, mas não é. E aqui, meus queridos irmãos, está a prova de que existe cristão Denorex. Aquele que parece, mas não é, só tem a aparência. Na minha adolescência, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 ou 13 anos, e o meu primeiro trabalho foi numa relojoaria. Trabalhei dos 12 anos até os 18 anos na relojoaria, até então era a maior da cidade. E uma das experiências que eu tive naquela relojoaria é que algumas pessoas traziam para a relojoaria, às vezes faziam uma aquisição de um relógio de marca famosa. Na época era o Rolex, especialmente, ainda é, Mas na época tinha o Rolex, tinha o Patek Philippe, tinha o Omega, que eram relógios caríssimos, E algumas pessoas às vezes traziam aqueles relógios e pensando que fizeram uma grande aquisição e se gabando daquilo que fizeram. E quando o relojoeiro às vezes abria aquele relógio, aquela coisa bonita, quando ele abria, ele via que na verdade se tratava de alguma coisa falsa, os famosos comprados no Paraguai. Algumas imitações daqueles relógios, até eu na minha pouca experiência podia detectar. Olhava e falava, isso aqui não é um Rolex, isso aqui não é um Omega. Mas eu quero que você saiba que havia imitações muito bem feitas, e que só se podia saber da sua falsidade quando um relojoeiro experiente abria. Meus irmãos, quando eu penso nessa cidade, eu penso que uma das coisas que fez parte daquela igreja
é que aquela cidade, ela tinha isso, ela era uma cidade que vivia da aparência, e isso influenciou aquela cidade. Aquela cidade vivia das glórias do passado, e isso teve uma influência muito grande dentro desta igreja. Meus queridos irmãos, crente que tem nome de que vive, mas está morto, é crente que vive das glórias do passado, que se orgulha daquilo que foi, que enche a boca para contar aquilo que fez, que fala de como ele foi usado no seu passado, que tem um histórico particular, mas que no presente está vazio. Mas eu sei que isso não é o caso dessa igreja. Você pode levantar a tua mão e dizer: esse não é o meu caso. Eu entendo, meu querido irmão, e valorizo as experiências do passado. Elas têm a sua importância. Mas quando eu penso que o nosso Deus, Ele vive o eterno presente, e Ele não conjuga o verbo do jeito que nós conjugamos, eu não posso pensar em outra forma, a não ser que quem está vivo espiritualmente está vivendo uma grande experiência com o Senhor hoje, está vivendo uma grande experiência com o Senhor agora. Não tem como pensar da outra forma. Então fica a pergunta: estamos vivos espiritualmente? Ou estamos mortos espiritualmente? Temos o nome de quem vive e vivemos como vivo? Ou temos nome de quem vive e vive como morto? Se eu e você vivemos como um vivo, certamente você poderá, além de contar grandes experiências do passado, você nesta noite pode contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida agora, nesse exato momento. A sua experiência não é a experiência de Sardes, porque além de você ter tido um passado abençoado, você está tendo um presente abençoado. Além de Deus ter feito coisas na sua vida no passado, certamente Deus está fazendo coisas na sua vida neste momento. Será que você pode levantar a tua mão e dizer amém para isso? Relacionado a este tema, o remetente a Jesus, quando Jesus é o remetente, a outra coisa interessante é que ele escreve para refrescar a sua memória e te fazer lembrar daquilo que é importante. Se o remetente é Jesus, ele escreve para refrescar, trazer as coisas à tua mente e para lembrar aquilo que é importante. Uma das coisas interessantes na carta à igreja esta igreja é o fato de Jesus aconselhar aquela igreja a lembrar o que recebeu. Veja o texto, diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. O que nós vemos aqui é Jesus tratando um problema muito sério no meio do povo de Deus. Eu chamo esta doença de amnésia espiritual. Ou seja, esta doença que faz com que as pessoas esqueçam as coisas, né? Eu creio e eu tenho visto que muitas pessoas sofrem desta doença dentro da igreja. É uma amnésia espiritual. Se Jesus, irmãos, pediu para que se lembrasse de alguma coisa, é porque havia um esquecimento. E eu creio estar diante de um grande segredo de vitória. Eu creio. Quero fazer uma observação, escute. Lembrar do passado, de um passado negativo, é um grande veneno. Lembrar do passado negativo pode matar uma pessoa. Ficar fechado, lembrando de coisas do passado, leva a pessoa a viver um saudosismo, uma vida amarga, uma vida melancólica, pode causar depressão.
mas lembrar aquilo que você recebeu de Deus é uma fonte, uma grande fonte de motivadora, é uma grande fonte de motivação na sua vida. Lembrar o que Jesus, o que Ele fez por nós no passado, tem o poder de gerar fidelidade dos nossos corações. Por que eu digo isso? Porque quando você lembra de alguma coisa que Jesus fez no seu passado, o que é a tendência? É você falar, se Ele tem me abençoado no meu passado, se eu tenho recebido coisas de Cristo no meu passado, tudo que eu tenho que fazer é ser fiel a Ele. Então lembrar do que Jesus fez, não tenha dúvida que gera fidelidade dos nossos corações. Lembrar do que Jesus fez no nosso passado, tem o poder de trazer para o nosso coração um temor reverente. Porque quando você lembra das bênçãos que o Senhor fez para você, daquilo que Jesus fez na sua vida, a ideia é isso gerar temor e você falar assim, eu não vou fazer nada que possa desagradar aquele que tem me abençoado tanto e que tem me dado tantas coisas durante a minha vida. Lembrar do que Jesus fez no passado, escute, tem o poder de liberar o louvor, de liberar a adoração, porque escute isso, meu querido irmão, quando você para e começa a lembrar aquilo que você recebeu do Senhor, se você faz isso com sinceridade, não tem dúvida, o que você faz, ainda que às vezes seja no meio da rua, é você levantar a tua mão e agradecer, olha como Jesus me deu, olha como Jesus me abençoou. Então quando você lembra o que Jesus fez, não tenha dúvida que isso libera no seu coração o louvor, a adoração ao Senhor. Lembrar o que nós recebemos do Senhor no passado tem o poder de intensificar a nossa busca espiritual. Meus irmãos, se existe um ensino forte na Bíblia, e que nós vemos em toda a Bíblia, é o ensino de criar um memorial, para lembrar aquilo que Deus fez. Veja, por exemplo, a construção da arca. O texto de Hebreus diz que lá na arca da aliança, foram guardados lá um vaso de ouro contendo o maná, não foi? O que significava o maná? Provisão de Deus no meio do deserto. E o que o povo fez? Guardou o maná para lembrar aquilo que Deus tinha feito. Tinha lá a vara de Arão que floresceu no deserto, as tábuas da lei que nós vemos aí, é um memorial para não esquecer aquilo que Deus tinha feito no passado. A ideia de criar memória daquilo que Deus tinha feito, não tenha dúvida que é uma ideia bíblica, é uma doutrina, é um ensino bíblico. Quando o povo de Deus passa pelo Jordão, qual que era a orientação de Deus? Peguem 12 pedras e construam um altar, construam um memorial para lembrar aquilo que Deus tinha feito, a bênção, o milagre que Deus tinha operado no meio daquele povo. Meus irmãos, não tenha dúvida que nós precisamos às vezes parar para lembrar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A igreja, a doutrina do memorial, veja, vocês participam da ceia, vindo no boletim, semana que vem tem ceia, igual nós temos lá na New Life também, tem ceia aqui. O que é a ceia? A ceia é um memorial. Entre as coisas que vocês vão comemorar aqui, vocês vão lembrar do sacrifício de Cristo. É o momento de você parar e lembrar daquilo que Deus fez por você na cruz do Calvário. Meus queridos irmãos, como tem gente que precisa parar para lembrar aquilo que tem recebido do Senhor Jesus. Tem gente que esquece as coisas muito fácil, meu querido irmão. Tem gente que esquece quem ele era, né? Vem para Jesus, recebe o milagre da salvação, o Senhor Jesus faz uma obra no seu coração e ele esquece quem ele era. E aí se acha, porque esqueceu quem ele era, as fraquezas que ele tinha, as debilidades que ele tinha, até os vícios que ele tinha, aí se acha no direito de começar a acusar os demais. Não pode mais, não suporta mais as pessoas fracas e começa a acusar. Quando você vê alguém acusando os demais, não tenha dúvida que essa pessoa não tem memorial e não lembra daquilo que Jesus fez no seu passado. Como tem gente que esquece a bênção financeira do Senhor.
Eu encontro e tenho visto por aí muito crente que esquece. A pessoa chega, às vezes, especialmente na igreja, né? E ele chega com a vida financeira toda arrebentada. E aí ele começa a ser abençoado pelo Senhor, começa, né, a dizimar, a entregar a sua oferta. Deus começa a abençoar, mas daqui a pouco ele esquece a bênção financeira, meu querido irmão. E aí ele passa a tratar as coisas de Deus, né, de qualquer jeito. Ele se esquece que foi abençoado, e às vezes esquece até de dar o seu dízimo, a sua oferta, esquecendo aquilo que Deus fez, a provisão financeira na sua vida. Como que tem gente que esquece a bênção que a igreja representa na sua vida? E aí vale, né, a gente voltar aqui para a nossa comunidade, para os imigrantes. A pessoa chega aqui na América, e agora já não mais, mas no passado foi muito, muito forte isso. A pessoa chega aqui na América e ela não tem ninguém, não tem uma família, ela não tem ninguém para amparar. O que ela procura? Procura uma igreja. E aí a igreja acolhe, abre os braços, ajuda, providencia trabalho, ajuda, né, nas mais diversas áreas. E de repente a pessoa progride um pouquinho, irmão, escute, e ela começa a tratar a igreja de qualquer jeito, esquecendo daquilo que a igreja fez por ela, mal agradecido. Tem gente, irmãos, que perde a memória espiritual. Eu sei que isso não acontece com você, mas tem gente que perde a memória espiritual, se esquece das bênçãos, se esquece dos milagres do Senhor, se esquece das provisões do Senhor. E tem gente que deixa de depender de Deus, às vezes para ficar se desgastando. Ele se esqueceu do que Jesus proveu para ele no passado, e aí ele fica se desgastando, não consegue crer mais. Se Jesus proveu no passado, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Então, meu querido irmão, se Ele proveu para você no passado, não esqueça disso. E se você está passando por uma necessidade, o Deus que proveu para você no passado é o Deus que vai prover agora e vai continuar provendo. E se você crer nisso, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Esta noite é a noite, quem sabe, para nós pararmos aqui um pouquinho e lembrar. Pare um pouquinho agora e comece a lembrar o que você já recebeu de Deus. Eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei de onde que Deus me tirou. E eu sei o que Deus tem feito por mim. Agora, quem sabe é um momento para você nesta hora parar e começar a lembrar quanta coisa Deus tem feito na sua vida. Meu querido irmão, e ao parar para lembrar as coisas de Deus, que Deus fez conforme a orientação dele à igreja de Sardes, sabe o que deve brotar no nosso coração? Deve brotar no nosso coração um louvor autêntico, um louvor espontâneo. Eu não sei se a Damares enfrenta isso aqui, mas às vezes eu vejo lá na igreja o ministro de louvor dizendo: irmão, levante a tua mão, irmão, dá glória a Deus, irmão, né, e faz isso, e cante mais forte, e faz isso, e faz aquilo. E às vezes a igreja não corresponde, e às vezes eu fico pensando: será que eles estão lembrando o que Deus fez na vida dele? Porque quando você lembra do que Deus fez na sua vida, meu querido irmão, ninguém precisa mandar você levantar a tua mão e adorar. Quando você lembra aquilo que Jesus fez por você, a coisa é espontânea. Você levanta a tua mão e adora com liberdade, porque você reconhece que Ele tem sido Deus da tua provisão. O remetente é Jesus. E quando Jesus é o remetente, escute, Ele valoriza e faz promessa a uns poucos. Você pode repetir comigo essa expressão, a uns poucos? Diga, uns poucos. Mas Ele faz promessa a uns poucos, desejando que sejam todos. Vou ler o texto novamente, diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos. Quantos que tinha lá em Sardes? Uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles, Jesus diz, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Quero chamar a tua atenção nesse ponto da mensagem para essa expressão, uns poucos. Meus irmãos, eu vejo nesta carta Jesus alegre por encontrar naquela igreja uns poucos,
mas desejoso que fossem todos. Vou repetir. Eu vejo Jesus alegre por encontrar naquela igreja uns poucos, mas desejoso que fossem todos. Aí você fala, pastor, isso é verdade? Claro que é verdade. Senão ele não teria escrito a carta a toda a igreja. Então, ainda que ele dá a ênfase a uns poucos, ainda que ele mencione uns poucos, mas não tenha dúvida que era o seu desejo que fossem todos. E nesta noite eu queria dizer para esta igreja que essa situação de uns poucos é uma situação que vem se repetindo através dos anos dentro das igrejas. Eu nasci dentro do Evangelho, ainda que tive afastado por algum tempo, depois retornei, mas eu conheço igreja desde a minha infância. E eu quero dizer para você que essa situação de uns poucos, ela continua se repetindo dentro das igrejas. Desde a minha infância, eu tenho visto uns poucos que vestem a camisa, né, que compram a visão de uma igreja. Desde a minha infância, eu tenho visto uns poucos que realmente se envolvem na obra do Senhor. Desde que sou criança, eu tenho visto uns poucos que estão realmente comprometidos com a causa do Senhor. Tenho visto uns poucos que buscam fidelidade real para com Deus. Eu tenho visto uns poucos que são realmente assíduos nos cultos da igreja. Tem uns poucos. Tem gente que, se você perguntar para ela, ela pode contar os dias que ela faltou o culto durante um ano. Mas tem gente que já perdeu a conta de quantas vezes ele faltou o culto na igreja. Então a gente tem visto uns poucos aí que são realmente assíduos na igreja. Eu não sei se você vai concordar comigo e se isso acontece aqui em Jandira ou só na New Life, mas eu tenho visto uns poucos que frequentam a reunião de oração da igreja. Nossa reunião lá na quinta-feira, e nós temos uns poucos que frequentam aquela reunião. Eu não sei se isso acontece aqui, mas nós temos visto uns poucos que frequentam os estudos bíblicos da igreja. Nós temos visto uns poucos que evangelizam e que estão preocupados em ganhar almas para Jesus. Nós temos visto uns poucos que dão testemunho do Evangelho, que dão um bom exemplo, que as pessoas podem olhar para elas e ver Cristo na vida delas. Eu não sei se isso acontece aqui nesta igreja, mas eu tenho visto na igreja que eu pastoreio uns poucos que realmente são 100% fiéis naquilo que diz respeito aos dízimos e às ofertas. São uns poucos. Meu querido e meu prezado irmão, eu sei que nesta noite eu estou pregando aqui para uns poucos. Você pode dizer amém para isso? A uns poucos. Veja, muita gente hoje, né, emendou o feriado, e porque é feriado amanhã, ele fala, nem vou na igreja. Nem vou na igreja. Claro, não estou falando mal de quem viajou e quem desfruta um feriado, quem pode, deve fazer, mas estou falando daquelas pessoas que, né, já ficam em casa. Amanhã é feriado, eu nem vou para a igreja. Então veja, eu sei que você que está aqui nesta noite, você faz parte de uns poucos, porque você poderia ter ficado na sua casa, desfrutando de um merecido descanso, você poderia ter ficado na sua casa para emendar um feriado, mas você veio para a igreja nesta noite, então você faz parte desse time dos poucos. Escute, quero que você saiba, Jesus
pode dizer amém para isso? Agora, irmão, escute. Se você é parte desse time, olha para mim, presta atenção. Se você é parte desse time, eu quero que você saiba. Não fique desmotivado. Obrigado. Não fique desmotivado. Sabe por quê? Porque nessa noite você está alegrando o coração de Cristo. E sabe de uma coisa? Ele tem promessa para uns poucos. Ele diz para esses poucos, ele diz: eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. Então veja, irmãos, nós não podemos e não devemos ficar desanimados pelo fato de sermos considerados uns poucos, muito pelo contrário. Nesta noite, você que veio aqui nesta noite, sabe de uma coisa? O Senhor Jesus está olhando, está vendo, e eu quero que você saiba, Ele tem promessa para a tua vida. Você está alegrando o coração de Cristo, e não tenha dúvida que haverá recompensa para você. Quem crê, diga amém. Agora, vai uma palavra para a igreja como um todo aqui. A expectativa do Senhor Jesus não é que haja uns poucos, ainda que Ele tenha escrito, ainda que Ele tenha dado ênfase para uns poucos, ainda que Ele tenha feito promessa para uns poucos, mas eu quero que você saiba, a expectativa do Senhor para a sua igreja é que haja uma adesão, que haja uma junção, a maioria. Meus irmãos, nós precisamos acabar com a ideia do grupinho de linha de frente. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, grupinho de linha de frente. É aquele que, quando o pastor precisa, quando tem um desafio na igreja, são sempre os mesmos. Nós temos que acabar com isso. Nós precisamos nos revoltar com essa ideia de que na igreja alguns têm que levar a carga maior, enquanto os outros se portam como telespectador, como alguém que está assistindo uma partida. Nós precisamos acabar com essa ideia de que existe crentes de banco. Eu não entendo essa expressão, crente de banco. Jesus não chamou ninguém para ser crente de banco. Nesta noite, sonhe comigo que a carta de Cristo enviada para a igreja Vida Abundante inclui todos envolvidos nesta grande obra, do mais novo ao mais velho, do mais pobre ao mais rico, do menos capacitado ao mais habilidoso, daquele que tem menos conhecimento do que aquele que tem mais cultura. Enfim, a ideia nesta noite é dizer para Jesus: estamos todos aqui presentes para fazer a obra de Deus. A ideia nesta noite é a igreja Vida Abundante dizer: Senhor Jesus, aqui não tem uns poucos, porque aqui todos nós estamos envolvidos na obra, todos nós queremos ver esta igreja crescendo, todos nós queremos ver o poder do Senhor se manifestando, todos nós queremos ver a comunidade brasileira sendo ganha para Jesus neste lugar. E se você entendeu esta palavra e crê nela, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Ele escreve para uns poucos, mas a expectativa do coração dele é que sejam todos. E eu creio que nesta noite ele olha aqui para esta igreja e vê e confirma: todos aqui estão engajados, estão envolvidos na obra do Senhor. E eu vou concluir a palavra. Meu querido irmão, quero terminar lembrando para você aquilo que o remetente diz, aquilo que Jesus diz. Veja, entre as coisas que ele diz nessa carta, ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Quer dizer, ele sabe tudo sobre a tua vida. Sabe tudo. Conheço as tuas obras. Meu querido irmão, eu amo, sou apaixonado, eu gosto de pensar que Jesus conhece tudo. A palavra de Deus diz que Ele conhece a palavra antes que ela saia da minha boca. Você pode imaginar isso, irmão? Quando eu penso que vou falar, e que o que para você é uma novidade, Jesus já sabe.
Ele conhece a palavra quando ela está sendo formada na minha mente, Ele já sabe. Então é bom que você saiba nesta noite que Ele sabe tudo, e isso deve nos chamar à responsabilidade, relacionado à obra de Deus, relacionado à nossa vida espiritual. Quando você pensa que Ele sabe tudo, Ele sabe tudo. Ele sabe o horário que você levantou nesta manhã, Ele sabe o que você fez nesse dia, Ele sabe os teus pensamentos, Ele conhece a tua mente, Ele sabe tudo sobre você, conhece as tuas intenções, as tuas motivações. Jesus sabe o que você está pensando de mim agora, cuidado, sabe tudo. A outra coisa que eu encontro nessa carta, entre as coisas importantes, veja o que ele diz assim: lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. E aí quando eu vejo Jesus dando essa palavra, falando isso aí, eu não tenho como pensar no Deus, no Cristo das oportunidades. Jesus estava dando mais uma oportunidade para aquele povo. Havia gente ali que estava morta espiritualmente. Jesus declara: tem nome do que vive, mas está morto. Mas sabe de uma coisa? Ainda que aquelas pessoas estivessem naquela situação espiritual crítica, caótica, Jesus estava falando: se arrepender, tem ainda mais uma oportunidade. Porque Jesus, irmãos, sempre dá mais uma oportunidade. E por último ele diz: o vencedor será vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e reconhecerei diante do meu Pai. Aí, meu querido irmão, o que nós vemos aí é um ensino muito poderoso, que é o ensino da recompensa. Tem uma coisa que eu ensino muito lá na igreja, é que escute isso: Deus não fica devendo nada para ninguém. Vou repetir: Deus não fica devendo nada para ninguém. Você nunca vai vencer Deus no que diz respeito ao dar, meu querido irmão, nunca, nunca. Você nunca vai vencer Deus no que diz respeito ao dar. Então, quando eu vejo essa palavra, eu vejo a recompensa de Deus. Então, meu querido irmão, nesta noite, escute, entenda que o remetente é Jesus, quem escreve a carta é Jesus. Ele conhece a tua vida, Ele sabe tudo sobre você, e tudo que você fizer para a sua obra, dentro do seu reino, haverá recompensa. Existe muita religiosidade por aí, de pessoas que fazem as coisas para Deus. Não, eu faço porque não quero a recompensa. E eu até entendo que tem gente que nós não devemos exigir a recompensa, mas você queira ou não, meu querido irmão, faz parte do caráter de Deus, Ele vai te recompensar. Sempre haverá recompensa por aquilo que você faz da mão do Senhor. E eu quero orar por você nessa hora. Posso, Jandira? Posso? Vamos colocar em pé. Quero orar. Quero orar. Quero orar. Pense se Jesus escrever sobre a sua vida do jeito que escreveu sobre a carta à igreja de Sardes, qual seria o conteúdo? O que ele escreveria de você? Lembrando que Ele conhece tudo, sabe tudo, vê tudo. O que seria no conteúdo dessa carta? Eu quero orar nesta hora para que o Espírito Santo possa tocar o teu coração. Eu sei que Deus te trouxe aqui com um propósito. Eu sei que Deus mantém você aqui nesta igreja com um propósito. Eu sei que Deus tem muito para fazer na sua vida. Feche os teus olhos, eu quero orar. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor sonda, o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor é Deus. Não há nada, Senhor, que possa se esconder da tua presença. O salmista diz que nem a altura, nem a profundidade pode nos levar a se esconder desse Senhor. Eu quero orar nesta hora. Ó Deus, eu quero orar pelos teus filhos, Senhor. Esses homens e mulheres que estão aqui, eles deixaram o conforto de suas casas para estar na tua casa. Senhor, eles não estão aqui por um social somente. Eles não vieram para passar um tempo, Senhor.
Eles vieram aqui pelo interesse de crescer, de ter uma experiência nova com o Senhor. Eles não querem mais ser os mesmos, Senhor. Eu quero orar nesta hora, para que a Tua bênção, Deus, recaia sobre a vida dos Teus filhos. Ó Deus, e que a Tua glória, a Tua presença toque a vida deles, Senhor. E eu quero orar, ó Deus, para que haja uma mudança, ó Deus, radical. Eu quero orar, ó Deus, para que a partir de hoje a vida deles comece a experimentar coisas novas do Senhor. Ó Deus, eu quero repreender aquilo que é do inferno, aquilo que trava, aquilo que atrapalha, aquilo que segura a vida espiritual deles. Eu quero declarar, ó Deus, que a partir desta reunião haverá mudança e transformação. Eu oro por eles, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um aplauso forte para o Senhor Jesus? Pode? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Vamos orar. Você pode levantar a sua mão? Senhor Deus, gratidão. Gratidão pela vida desses teus filhos que vieram nesta noite. Conforme eu ministrei, ó Deus, o Senhor é o Deus da recompensa. Eles se dedicaram ao Senhor, vindo para a tua casa. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor possa, ó Deus, cuidar, se dedicar a eles durante essa semana. O Senhor conhece o que cada um tem para resolver. O Senhor conhece a vida e a necessidade dos teus filhos, cada projeto, cada plano para essa semana. E a minha oração, Deus, é que eles sejam tremendamente abençoados pelo Senhor essa semana. Que seja uma semana, Deus, na tua presença. Que haja provisão, que o Senhor guarde, proteja, dê vitória em todas as áreas, Senhor. Que o Senhor possa prosperar no caminho de cada um dos teus filhos. Queremos lembrar do pastor Carlos, Senhor, aonde ele estiver. Deus, cuida deste homem. Cerca a vida dele, Pai amado.
Ó Deus, e usa ele durante o tempo que ele estiver lá. Ó Deus, e abençoa a sua volta para que ele possa voltar em paz e protegido pelo Senhor. Guarda a Jandira, Deus, guarda os filhos, cerca esta família com o sangue de Cristo. Ó Deus, e protege esta igreja, porque nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Agora que o grande amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. E o povo do Senhor diz: amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Obrigado, pastor, pela palavra. E o culto vai continuar no salão.